Pô, rapaziada, isso aí foi uma atitude covarde o que fizeram com o Chico. A atitudezinha covarde, jogar copo de cerveja, de água na cabeça de Chico. Desnecessário, uma atitude covarde de um torcedor do Sport ali que atirou um copo. Eu ontem comecei a live do pós-jogo aplaudindo, ironicamente, uma parte da torcida do esporte que terminou o jogo e a torcida aqui, ó, aplaudindo e tal, vamos esporte, vamos esporte. Aplaudi ironicamente, não retiro nada do que eu falei ontem, nada, zero. E aplaudi ironicamente também uma parte da torcida que aplaudiu quando o Fabinho foi expulso. Peraí, gente. Fabinho tinha acabado de ser expulso, comprometeu demais o nosso jogo. Estávamos fazendo o jogo pau a pau ali com o São Paulo, 50-50. Fabinho foi expulso e tudo desandou. Aí quando ele foi expulso, sei lá, 15, 20% da torcida, 30, não sei exatamente o percentual, aplaudindo a saída dele. Aplaudiu o quê? A gente foi chacota na Ilha do Retiro ontem. Tomamos olé e vareio de bola. Agora, óbvio, eu não vou pro 880, não vou pro extremismo, nem do lado nem do outro. De não vaiar o time, óbvio que não era para vaiar. A gente sabe das nossas limitações, a gente tá na Série B, enfrentando o time de Série A, que é o São Paulo. A gente não vai vaiar o time. Eu não ia vaiar o time, não vaiei o time, óbvio que não. Não ia, era uma burrice, bizarrice vaiar o time. Sem dúvidas. Não ia vaiar e muito menos, sei lá, xingar, jogar a copa. Isso aí é uma covardia. Atitude covarde, sem dúvidas nenhuma. Agora, também não tô na linha do aplaudir, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente passou vergonha ontem na Ilha do Retiro. A gente poderia vencer o jogo ontem. Poderia, ou pelo menos um empate, que estava se desenhando para isso no segundo tempo, até o lance da expulsão. E aí também não vamos aplaudir, né? Vamos aplaudir. É o que, Raul Gil, é? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, nem no 8 nem 80. Não acho que era nem para xingar, nem detonar, nem acho que era para aplaudir. Longe de aplaudir também, tá? Então, atitude covarde. E além de toda essa confusão aí, com o Chico, com os jogadores do esporte, e também dos aplausos, né, para os jogadores depois no final do jogo, teve treta, confusão entre a própria torcida do esporte nas sociais. Gente revoltado porque o esporte estava perdendo o jogo e jogando mal, e porque Fabio comprometeu o jogo do esporte, e gente revoltado com as pessoas revoltadas porque o esporte estava perdendo o jogo, tá ligado? Tinha gente que tava tipo assim, porra, não pode criticar não, aqui é lugar de apoiar e tal. Velho, eu tô na linha muito do, velho, aqui, Ilha do Retiro, em qualquer estádio, é apoio e crítica, pô. Tipo, ó, isso aqui tá ruim, vaia ou critica, enfim, da forma que for. Não pra jogar copo, óbvio que não, isso aí é maluquice, pô. Mas pra criticar e tal, de uma forma normal. E aí tem também que apoiar, normal, natural. Eu acho que o torcedor ele não tá no estádio só para apoiar, não. Eu acho que não. Ele tá para apoiar e também criticar quando tiver que criticar. Normal, natural. Então, assim, ontem a torcida do esporte tava um pouquinho, sei lá, desregulada para mais e para menos. Expulso, aplaudi Fabinho depois que ele foi expulso, não dá para entender muito bem. E depois que acabou o jogo, tomamos 2-0 e olé, olé, olé. E os caras, festa, festa aí na ilha e tal, no chiqueiro e tal. Aí também aplaudi isso. No final do jogo, aplaudi assim. O 2-0 que a gente tomou, também não dá para entender muito bem. Também, meu amigo, negócio de atirar copo, xingar jogador, atirar copo nos caras, aí também já passa a ser covardia, tá? Enfim, complicado. E esse vídeo aqui vai ser. Essa parte da análise de Esporte São Paulo, mais uma vez, vai ser subdividida em duas, tá? Essa primeira parte, que é esse vídeo agora que eu tô gravando, e o segundo que eu vou gravar e vou soltar daqui a 2, 3 horinhas, tá? Esse vídeo agora é para dar destaque à coletiva de Anderson Moreira, que ele tocou em alguns pontos importantes e também ele frisou e criticou, né, aquela atitude de jogar um copo na cabeça de Chico e tal. Vou deixar aí para vocês o complemento da análise que Anderson Moreira fez durante a coletiva pós-jogo, tá? Tamo junto. Abraço aí para todo mundo. Mais tarde a gente volta para trazer uma análise ali mais completa do jogo. Valeu. Professor, boa noite. Como enxergar essa derrota de hoje, partindo de repente do princípio, se o senhor discorda também, de um número interessante de jogadas perdidas no ataque, né, lá no setor de ataque, e daí por diante, como classificar, como colocar e justificar essa derrota de hoje? Boa noite. Gente, a coisa mais óbvia que eu acho que poucas pessoas... O jogo estava muito igual até a expulsão, gente. O jogo foi decidido e tem que entender que futebol de alto nível, quando você não termina com 11 jogadores, a chance de derrota ela é enorme. É raro você ver assim, alguém que tenha conseguido um resultado diferente. Então, assim, isso foi determinante. Acho que o primeiro tempo
O São Paulo conseguiu o espaço, mas nós fomos muito mais incisivos. O Rafael fez pelo menos 2 defesaças. Nós temos que entender isso. E as pessoas não colocam isso assim. O que foi determinante, infelizmente, um baita de um jogador, que é o Fabinho, que acabou tomando o 2º amarelo. Claro, a gente tentou segurar ali da melhor forma possível. Os jogadores foram guerreiros até o fim. Mas é muito difícil, cara. Futebol de alto rendimento, 2 equipes que na minha concepção estavam um jogo muito equilibrado ali. Acho que até que a gente volta melhor o segundo tempo, começa a encurtar mais os espaços, né? Discordo dessa coisa que o goleiro deles fez boas defesas. Nós finalizamos bem, finalizamos no gol. E ele está ali para isso e fez uma grande partida. E isso foi, na minha concepção, foi isso que aconteceu no jogo. Oi, Anderson, analisando assim, no geral, os últimos jogos, eu sempre falava o seguinte: o Sport sempre tinha, desde o início do ano, 12 titulares, porque você revezava muito o Edinho e o Labandeira, e geralmente quem entrava no segundo tempo fazia uma diferença, ou o Edinho quando entrava, ou o Labandeira. Eu te pergunto, nos últimos jogos, englobando também o de hoje, esse banco não está fazendo diferença por quê? Gente, eu vou repetir para você mais uma vez. É muito difícil. Os jogadores que entraram hoje, a maioria deles entrou depois de ter um jogador a menos. É muito mais complicado. Não tem como jogar muito. A gente tem que tentar defender. Ainda com 1-0 para eles, a gente ainda conseguiu criar uma chance ali. Se a bola é um pouquinho melhor, talvez a gente pudesse até ter empatado. Mas nós estamos jogando contra o São Paulo. Não estamos jogando contra qualquer time. Um time extremamente capacitado. Se fosse o contrário, eles tivessem perdido um jogador, talvez podia ser diferente. Eu vou te falar assim, o que foi realmente desequilibrante foi a partir do momento que nós ficamos com um jogador a menos. Então, as modificações que foram feitas foi mais para sustentar uma vantagem mínima, para que a gente pudesse ainda ter mais chance, talvez, numa igualdade de número de jogadores, num jogo lá no Morumbi, que é sempre muito difícil, mas continuar, que o São Paulo tivesse só uma vantagem mínima. Foi essa a nossa preocupação. O clube nunca deixou de acompanhar o mercado, e ver aonde tem uma carência. Nós temos hoje o Vitor Gabriel, da base, que é um menino que esteve com a gente durante todo o tempo, já jogou, fez um jogo contra o Novo Horizontino. Então, assim, a gente não está desguarnecido ali. Nós temos um jogador, tanto o Filipinho como com o Vitor Gabriel. Então, de uma maneira natural, eu acho que a gente vai fazer essa leitura de mercado, fazer o movimento para poder fazer alguns ajustes que a gente acha que são importantes, de uma maneira muito equilibrada, entendeu? Sem desespero, buscando bons nomes que possam agregar um valor importante para essa equipe, que na minha concepção é uma equipe com uma cara e um perfil muito bom. A gente sabe que pode agregar um pouquinho e a gente vai em busca disso. Anderson, boa noite. Boa noite. O senhor falou algumas perguntas atrás a respeito da torcida, e eu vi, depois do jogo aqui, uma imagem do Chico recebendo uma copada no rosto. Não sei se o senhor viu, se o senhor percebeu na hora, se vocês comentaram. Não. Mas a minha pergunta vai nesse sentido. Vocês estão fazendo uma temporada bem positiva, apesar da Copa do Nordeste, apesar agora da Copa do Brasil, mas vocês estão fazendo uma temporada positiva com números positivos, principalmente dentro de casa, onde estavam invictos. Como é que você recebe essa animosidade da torcida com essa reação de jogar um copo na cara do jogador? Vamos lá. Quem que é o melhor treinador, talvez, do mundo hoje? Guardiola? Quantas Liga dos Campeões ele conseguiu nos últimos anos? Então, assim, cara, não há fracasso. Outro dia, um jogador de basquete que é fera, a gente quer o tempo todo colocar a gente como incompetente, ruins. Fala assim, cara, faça uma avaliação, cada um da sua posição, daquilo que faz. A gente tem aprendizados, cara, assim. Eu não acho de maneira alguma que foi fracasso a nossa Copa do Nordeste. Fizemos a melhor campanha. Perdemos de 2-1, ganhamos de 1-0. Qual que é o desequilíbrio? Por que o Ceará foi tão melhor do que a gente? Colocar tudo em cima dos pênaltis, falando assim que vocês não valem nada e o outro vale demais? Não. A visão que eu tenho, não. Eu ainda acho que nós fomos muito melhores. Eles foram melhores no jogo lá, eu admito e tenho noção disso, mas é incomparável a diferença que foi aqui. Incomparável. Nós
Foi assim, um jogo que a gente jogou intenso e foi para cima. Talvez tenha faltado os últimos 15 minutinhos ali, que a gente, é lógico, vai tentando. Chega uma hora que a gente, né, não consegue mais manter aquele ritmo. Mas, então não acho de maneira alguma que há fracasso, entendeu? Aqui hoje, por exemplo, vamos falar sério, gente, aqui foi um jogo equilibrado. Vocês querem fazer uma conta? Olha quantas vezes o orçamento do São Paulo é maior que o do Sport. Põe isso na cabeça, põe isso para você ver o que significa isso. Nós jogamos de igual para igual com eles aqui, cara. Podíamos ter feito 2-0 no primeiro tempo. Se fizéssemos 2-0 no primeiro tempo, não era nada extraordinário. Não era nada, como é que fala assim, me escapou aqui a palavra. Não, poderia ser justo até. Porque as oportunidades que nós tivemos foram muito claras. Entendeu? E não seria injusto falando assim, né? Como se o São Paulo também saísse com 1-0, talvez também não seria injusto. É um jogo muito igual ali, né? Mas eu ainda prezo um pouquinho que a gente teve oportunidades mais claras, assim. Então a gente não tem que, de alguma forma, ficar tentando achar só coisa ruim num trabalho que é um trabalho consistente, cara. Não é o meu trabalho, é o trabalho dos atletas, aquilo que eles estão desempenhando, desenvolvendo. A gente joga um futebol para frente, um futebol bonito, um futebol bom de se ver. Eu, pelo menos, acho, né? Tem gente que gosta de outras coisas, mas eu acho um futebol atraente, um futebol de toque, futebol de time que cria muitas oportunidades. Às vezes a gente é criticado aqui porque cria muito e não faz todas. Não vai fazer, o futebol nunca vai fazer. Mas a gente cria, cara, a gente cria desequilíbrio e hoje não foi diferente. Hoje a gente criou boas situações claras. No lance até, acho que do cabeceio do Fabinho, a bola já tinha passado ali pelo Wagner por causa de detalhe e a gente não conseguiu fazer o gol. Uma jogada de lado que a gente trabalha muito. Então, cara, eu só tenho coisas muito boas para poder falar sobre os atletas, sobre o esporte. E lamento profundamente que tenha ainda torcedor, e eu não sei nem, sinceramente, o que isso não representa, talvez. A atitude de não pode representar uma torcida. A gente não pode pegar de quantos mil? 26? Sei lá, 26 mil pessoas, pegar e falar que isso representa a ideia do torcedor. Não é. Infelizmente, pessoas que não respeitam as outras existem em todos os lugares. Não é um privilégio do estádio de futebol. Não é um privilégio. Tá? A gente só lamenta, né? Porque o que esse grupo tem feito, eu tenho muito orgulho. Muito orgulho mesmo do que o esporte tem desenvolvido até agora. Mas não terminou a temporada, tem muita coisa pela frente. Nós vamos ter dificuldade, momentos ruins, momentos muito bons. Mas é importante que a gente entregue no final da temporada aquilo que o torcedor espera, que é o retorno à Série A. Beleza?